A ordem da modalidade de exercício importa. Este aqui é o impacto da revista. Essa é a autora principal, a Whitestone, né? Ela tem 48 publicações, 4.652 pessoas já leram as publicações dela e ela tem 39 citações. A hipertensão, ela é um grande problema de saúde pública da população. Ela está associada a condições agudas e crônicas, como o infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e a insuficiência renal. Essa hipertensão é muito conhecida com pessoas, né, idosas, né, pessoas de mais idade, mas também já tem estudos relatando essa hipertensão em pessoas jovens frequentadoras de instituição de ensino superior, né? Devido a esse estresse, né, que eles têm durante esse período de aprendizagem, né? E também é sabido que manter a atividade física em patamares aceitáveis, né, continua sendo o melhor remédio e de baixo custo, né? E ele não tem efeitos colaterais negativos. Então, né, ao contrário da hipertensão, nós temos a hipotensão. Essa hipotensão, ela acontece após o exercício, tanto o exercício cardiovascular quanto o exercício resistido. É um fenômeno clinicamente relevante, né? É generalizável a uma variedade da população, como normo e pré-hipertensas, né? E essa hipertensão pós os exercícios, comumente você consegue analisar após treinamentos cardiovasculares, após treinamentos de resistência muscular e quando combinado esses dois tipos de treinamentos. Tem muitos relatos, muitos estudos, né, que citam ali os treinamentos, a hipotensão após o treinamento cardiovascular isolado, após o treinamento de resistência muscular. Mas ainda um estudo conhecido está disponível na literatura com essas duas versões juntas de treinamento e com um acompanhamento de pelo menos 60 minutos após esse exercício, após esse conjunto de treinamentos. O objetivo do estudo foi determinar se a ordem de prescrição do exercício afetaria a resposta imediata da pressão arterial em indivíduos que frequentavam a universidade após exercícios simultâneos e monitorar a resposta da pressão arterial após o participante deixar um ambiente controlado. Eles tinham a hipótese de que não haveria diferenças entre os protocolos, tanto no tempo imediato após os exercícios, esses 60 minutos, quanto no retorno dos participantes após as atividades da vida diária. Então, no estudo, nós temos uma amostra por conveniência de 6 homens e 7 mulheres, eles eram fisicamente ativos de acordo com as diretrizes do American College. Eles precisariam ter baixo risco para doenças cardiovasculares, eles deveriam ser livres de doenças agudas ou lesões ortopédicas e eles teriam que ser não fumantes. Toda a coleta de dados, ela se deu através do Laboratório de Fisiologia e Biomecânica do Exercício da Western Kentucky University. E foi elaborado uma ordem de exercício balanceada. Os participantes, eles executaram os exercícios no mesmo horário que eles executaram a sessão controle. Então, no primeiro dia, os participantes, eles realizaram a sessão controle. Daí, eles realizaram exercícios de força máxima, exercícios de aptidão aeróbica máxima, e depois foi montado um protocolo de treino com o treinamento cardiovascular junto com o treinamento de resistência muscular e vice-versa, o treinamento de resistência muscular junto com o treinamento cardiovascular. Para avaliar a pressão arterial, foi utilizado um dispositivo chamado Sunset Medical Oscar,
E ele seguiu o protocolo internacional para avaliação de dispositivos de monitoramento da pressão arterial. Então, eles dividiram em 4 sessões separadas, por um mínimo de 48 horas. Então, foi feito um design desse treino, né, experimental contrabalanceado. Eles avaliaram a pressão arterial após os exercícios cardiovasculares, né, depois de 2 sessões de exercícios simultâneos e também após o não exercício, que foi o grupo controle. A primeira sessão ela só serviu como controle de não exercício. Após a realização desses testes, os participantes eles permaneciam no laboratório por 60 minutos para a coleta da pressão arterial. Essa coleta ela foi realizada após cada 15 minutos. Então, após essa avaliação laboratorial, eles foram liberados para fazer suas atividades da vida diária e eles permaneceram utilizando aquele aparelho que mede a pressão arterial, mensura a pressão arterial, né? Eles permaneceram com esse aparelho por 3 horas, depois de cada sessão, né? E esse aparelho, ela mensurava a cada 1 hora. E os participantes, eles foram aconselhados a não realizar nenhum exercício estruturado, não ingerir nenhum medicamento do construtor e também não ingerir cafeína. Para a capacidade máxima aeróbica, foi utilizado o teste de Bruce. Esses dados eles foram coletados para poder prescrever o treinamento cardiovascular durante as sessões de treinamento simultâneo. Aqui nós temos uma imagem mostrando como foi essa coleta de VO2, tá bom? Então, eles tinham que atingir 3 de 4 critérios, como consumo de oxigênio com mudança de estágio do VO2 máximo, a frequência cardíaca dentro de 10 batimentos por minuto. Já os treinamentos resistidos, de resistência muscular, eles foram divididos em 2 blocos. Foram divididos em treinamentos de cadeia cinética fechada e treinamentos de cadeia cinética aberta. Os treinamentos de cadeia cinética fechada, eles utilizaram o agachamento e o supino, onde foram realizados testes máximos de 6 repetições. Já para os treinamentos de cadeia cinética aberta, eles utilizaram a cadeira extensora, a rosca direta, o tríceps no pulley e o pull down. Esses exercícios, eles tinham testes máximos de 10 repetições. E eles utilizaram esses testes, que são testes mais seguros para esse tipo de exercício do que eles utilizarem o teste de 1RM. Já no protocolo do treinamento cardiovascular, esse treinamento ele era realizado por 20 minutos de 65% do VO2 máximo do indivíduo. Já os exercícios de resistência, eles tinham exercícios, 2 conjuntos de exercícios, de 6 a 8 repetições, tinham essa ordem de exercícios, agachamento, supino, leg, pull down, rosca direta e tríceps pulley, né, com 80% de 1RM de cada participante. E depois, esses exercícios, essa ordem de exercício ela era alterada. Havia um intervalo de 3 a 5 minutos entre o exercício de resistência muscular e o exercício cardiovascular. Na análise estatística foi utilizado a média e o desvio padrão, análise de média repetida de variância, a nova, medidas de efeito padrão foram calculadas pelo SPSS, o P utilizado foi menor que 0,05, e esses dados eles foram analisados usando o IBM Statistics para o Windows versão 23.0. Anderson, só um minutinho. Dr. Vitor, Luiz Carlos, por favor, fechem o áudio, por gentileza. Tá dando ruído. Eu não estou conseguindo, Anderson, fechar o do Vitor. Não sei por que não aparece o dele para mim. Ele pode fechar, ele próprio. Obrigado, Anderson. Agradeço, Maurício. Vamos lá, então. Aqui nós temos a tabela descritiva, a tabela 1.
daqueles 13 indivíduos que iniciaram os testes, 3 indivíduos foram excluídos devido à mal utilização do aparelho para medir a frequência, a pressão arterial e outras coisas durante o protocolo de teste. Então, eles tinham uma média de idade de 21,5 anos, altura de 170,9 centímetros, tinham uma massa de 70,8, desculpa, uma porcentagem de gordura de 18,6, a pressão arterial sistólica de 124 e a diastólica de 75. Aqui nós podemos ver, nesse gráfico A, que os autores encontraram valores significativos da hipotensão pós-exercício a partir do minuto 45 da combinação do treinamento de resistência muscular mais o treinamento cardiovascular, e também encontraram valores significativos após os 50 minutos e os 55 minutos do treinamento cardiovascular mais o treinamento resistido. E eles não encontraram valores significativos da hipotensão pós-exercício nos períodos após 1 hora de exercício. Na tabela 2, nós podemos observar também uma associação. Desculpa, nós podemos encontrar um valor significativo, positivo, fraco, na interação com a condição da pressão arterial e a pressão arterial através do tempo, nesse período de 60 minutos. Também encontramos valor significativo, positivo e forte no treinamento resistido e cardiovascular, um valor significativo positivo, mais fraco, do treinamento cardiovascular com o treinamento de resistência muscular. E após as 3 horas, após a 1 hora de treinamento, durante as 3 horas, né, que o aparelho ficou medindo, nós encontramos valor significativo, também positivo, da interação com a condição da pressão arterial e também através do tempo. A pressão arterial através do tempo. É uma associação fraca, porém, ela é significativa. Aqui, esse gráfico, ele ilustra também o outro gráfico que nós vimos anteriormente, né? Mostrando aqui um valor significativo a partir de 45 minutos do treinamento de resistência muscular mais o treinamento cardio e após os 50 e 55 minutos do treinamento cardiovascular mais o treinamento resistido e mostrando mais uma vez que não houve valor significativo após 1 hora de treinamento, quando eles ficaram mensurando da 1 hora até 3 horas após o treinamento. E também não encontraram valores significativos de passos através do acelerômetro após essas 3 horas de treinamento. Nós encontramos na tabela 3 a média e o desvio padrão das variáveis independente, nos mostrando aí, ó, de acessão de após 60 minutos, uma média da pressão arterial sistólica de 127 batimentos. Até boa. Já após as 3 horas, a pressão arterial sistólica, ela se manteve praticamente igual em todos os grupos de treinamento. E o passos após as sessões de exercício, uma coisa interessante que a gente pode observar aqui, ó, que esses indivíduos que praticaram o exercício cardiovascular junto com o treinamento resistido tiveram essa menor pressão arterial sistólica, mas também, por outro lado, tiveram menos passos após 3 horas de exercício.
Então, né, é importante frisar que o treinamento de resistência muscular mais o treinamento cardio, eles são suficientes para estimular essa hipotensão pós-exercício, né? E os autores relatam que, embora eles não encontraram diferenças significativas entre esses dois métodos de treino, foi notado após 45 segundos, né, essa hipotensão após exercício do treinamento resistido de resistência muscular com treinamento cardiovascular e após dos 50 a 55 minutos do treinamento cardiovascular com treinamento de resistência muscular. Então, a pressão arterial, ela se permaneceu baixa durante essa primeira hora do treinamento e também após esse retorno às atividades da vida diária. E eles relatam de outro estudo que eles identificaram que essa diminuição dessa produção cardíaca, ela é mais frequente e é observada em adultos mais velhos, né, em pessoas hipertensas e obesos. Desculpa. Então, eles relatam que teve algumas limitações diretas, né, dessa investigação que avaliou a hipotensão pós-exercício simultâneo, mas também apresentam dados, né, dos atuais, né? Além das limitações, elas apresentam dados. E também, né, um outro artigo, ele observou essa diminuição da produção cardíaca, né, com um ligeiro aumento da resistência por 40 minutos, com uma intensidade moderada, o treinamento de resistência muscular, e aí eles citam que foi de corpo inteiro, né, e foram 12 repetições, 3 séries de 12 repetições, e também uma sessão de exercícios cardiovasculares com exercícios de treino de resistência muscular. E aí os pesquisadores, eles compararam a pressão arterial após esse exercício, né, e nesse período aí de descanso, de intervalo, e todas essas sessões, elas resultaram na hipotensão pós-exercício após os 15 minutos de recuperação. Então, quando eles começaram a analisar, eles já perceberam essa hipotensão pós-exercício a partir desse 15 minutos aí de recuperação. E eles relatam também que houve uma redução aí de 11,5% da pressão arterial, né, na sessão de treinamento cardiovascular com treinamento de resistência muscular, e ela foi responsável pela maior magnitude dessa hipotensão pós-exercício, né? Embora aí não sendo estatisticamente diferente treinamento muscular com a sessão cardiovascular. E eles concluem que a hipotensão pós-exercício ocorre em exercícios simultâneos, apesar da ordem da modalidade. Então, é indiferente essa hipotensão. Estudantes, né, o pessoal que está aí querendo mostrar que o exercício tem esse poder de uma pressão arterial mais baixa durante as horas do dia, né?
E eles relatam também que pesquisas futuras, elas são necessárias, né, para ir, é importante fazer alguns ajustes, como o tempo de mensuração, como eles mensuraram após 1 hora, de hora em hora, seria interessante você diminuir essa hora de mensurar, né, sei lá, manter os 15 minutos, se esses resultados eles se mantiverem aí nas pesquisas futuras, então os professores de educação física, os médicos, eles vão poder prescrever esses exercícios simultâneos com mais respaldo, né? Com mais confiança. Obrigado.